Encostado em um tronco seco, em uma das tribos da grande floresta de Damé, o velho pajé Zinga Palã estranhava as informações que o vento trazia por entre as folhas. Palã observava que algumas árvores não produziram seus cantos de rotina. Observava também o canto e movimento agitado de alguns pássaros, o cheiro alterado do mato nas proximidades. Algo estava ocorrendo. Esses fatos deixavam o pajé apreensivo quanto a algum tipo novo de predador ou condição diferente do tempo em meio à grande selva de Damé. Logo que as naus escravagistas se depararam com as primeiras gaivotas, ao longe se avistava o grande rochedo de São Teodoro, onde estava localizado o antigo castelo da família Cavalero. Inicialmente, essa construção abrigaria um pequeno forte militar português para apoio ao crescente comércio marítimo no Congo africano. Posteriormente, a construção foi ampliada e rodeada de pequenos comércios e embarques de mercadorias diversas, se tornando a Fortaleza de São Teodoro ou a Porta de Damé, como os nativos e marujos conheciam. Oferecemos esta pólvora e açúcar. É um bom preço. O açúcar não é suficiente. Eles valem mais. Aceito mais 2 caixas de pólvora. Estas correntes são de boa qualidade. Quantos homens? 20 homens fortes. O preço é alto. Aceitamos. Mas queremos ver os cativos. Vocês os verão. Temos o pagamento quando se oferecem. 20 homens fortes. Armas e tecidos em troca. E mais rumo para os chefes. Com o passar do tempo, a fortaleza foi adaptada como castelo anexo para abrigar a família do novo comandante João Cavalero. Na medida em que as notícias sobre a crescente violência e carnificina africana chegavam até a corte, a igreja começava a interferir nesse comércio escravagista, tentando entender sobre os novos pagãos violentos conhecidos como abutres. Eles são implacáveis, Eminência. Os abutres da terra estão atacando as missões. Precisamos entender seus movimentos se quisermos detê-los. Tragam-me os relatórios detalhados. Precisamos procurar e negociar com os abutres da terra. Em poucos dias, chegara a vez dos pacíficos Avec Palãs se surpreenderem em batalha de emboscada com a pirataria escravagistas que, por longo tempo, fora anunciada pelos mais antigos da tribo. Em meio à carnificina controlada por cruéis caçadores da selva, seguiam ainda preservadas as valiosas peças encomendadas. E assim, 62 indivíduos foram capturados, 12 foram mortos, 21 feridos, 6 com gravidade e aproximadamente 80 fugitivos entre jovens, mulheres e crianças que se embrenharam desesperados na densa selva de Damé. Após algum tempo, temerosos e vagando distante da aldeia, muitos começaram a retornar. Ao retornar para a aldeia, Bartira Palã, com 21 anos, e seus 2 irmãos, Mandoja com 8 e Bareque com 10, ainda teriam mais uma infeliz surpresa. Ainda posicionado em sua cabana, o velho Zinga Palã atendia alguns feridos, produzindo alegria para Bartira e seus irmãos. Entretanto, após as acomodações, Zinga a alertava para a iminente chegada dos primeiros carniceiros que se aproveitariam da ausência dos guerreiros para a caça e prisão dos últimos fragilizados que retornavam. Esses eram os temidos abutres da terra. Cuidado com os miseráveis caçadores de escravos abutre!
Finalmente, Bartira e seus 2 irmãos foram capturados e já seguiam amarrados para o litoral rumo à escravização. O desmantelo trazido pela caça constante de pessoas para a escravização estava obrigando a maioria das tribos ainda livres para o deslocamento apressado, saindo do litoral para o interior do continente africano. Esses novos habitantes tribais que ficavam, onde em sua maioria eram velhos, mulheres e crianças, restavam poucas opções para a sobrevivência. Coagidos pelos piratas da selva ou senhores dos castelos das praias, logo se transformavam em abutres ou miseráveis que caçavam miseráveis pela sobrevivência. Eu disse para andar! Saiam da aldeia, agora! A imersão colonialista violenta estava obrigando não somente os humanos à fuga desenfreada, como também grande parte dos animais, alterando rapidamente a ecologia da região costeira africana. Dessa forma, naturalmente, essa nova condição colonial produzia os pequenos grupos de abutres da terra. Geralmente, os abutres eram homens mais velhos, muitos mutilados, que se aproveitavam dos remanescentes foragidos dos piratas, quando dia depois se aproveitavam do retorno desses infelizes fragilizados para suas tribos e os aprisionavam. Os tambores. Você os ouve? É o resgate. Eles nos encontraram. Durante o trajeto para o transporte dos prisioneiros, o pequeno Mandoja escuta alguns tambores ecoarem. O ritmo constante do som transmitia alguma mensagem que poderia ser por diversos motivos: festas, funerais, nascimentos, atos religiosos, etc. Entretanto, logo em seguida, Mandoja repassa a mensagem para sua irmã Bartira, que repassa para um prisioneiro da Jeba que, atentamente escutando, previa algum resgate iminente. Os tambores. Você os ouve? É o resgate. Eles nos encontraram. Precisamos atacar ao amanhecer. Eles não estarão prontos. Sim, os tambores nos guiarão. Mensagens dos guerreiros abutres. Eles estão se aproximando. Preparem-se para a batalha. Os deuses estão conosco. Com o passar do tempo, João Cavaleiro e seus associados em pequenos reinos observam o lucrativo comércio clandestino de escravos e começavam o medonho recrutamento de piratas escravagistas. Na medida em que ficava escassa a mercadoria escrava, Cavaleiro arregimentava a pior das condições para o trabalho de caça aos infelizes, utilizando a força, crueldade e conhecimento do trabalho dos abutres da terra. Dessa forma, observando o grau de sofrimento, mutilações e mortes entre os pagãos africanos e possíveis futuros cristãos, a Igreja interfere para diminuir a carnificina entre miseráveis da mesma raça. Devido à escassez de escravos, entrem em contato com os abutres da terra. Evitar uma carnificina. Os abutres já estão começando a trazer perdas para o nosso comércio e para o reino. Temos que impedir o crescimento e a crueldade dos abutres nativos em Damé. Após o incidente e a emboscada anunciada pelos guerreiros da Jebas com seus tambores, Bartira fora entregue ao senhor do castelo Cavaleiro, juntamente com seus 2 irmãos, Mandoja e Bareque. Posteriormente, Mandoja seria vendido a outro senhor do castelo espanhol, que o enviaria para trabalho mais refinado na corte espanhola.
Nessa ocasião, muitos cortesãos europeus comentavam sobre a crueldade dos abutres da terra. Porém, entre eles, cresciam fortes conversas sobre o envio de tropas militares para combater um novo grupo de rebeldes ainda mais violentos, as tribos Jagas do deserto de Damé. Vossa Majestade, apresento-vos não mais um servo, mas sim um futuro irmão e amigo liberto. Que a nossa amizade floresça com a liberdade dele. Senhores, a estabilidade do Império depende da vossa lealdade. Preparem as tropas imediatamente. Não toleraremos esta rebelião. Apesar da força do imperialismo escravagista europeu, aos poucos começava uma nova resistência que despertava no deserto de Damé, ou o deserto que anda. Com o passar dos anos, formado por diversos remanescentes tribais fugitivos, esses povos, agora acuados no deserto, se transformavam em cruéis inimigos de piratas e caçadores das selvas. Nós devemos extinguir todos os cruéis caçadores de escravos europeus. E por esse motivo, se formavam as primeiras tribos misteriosas e infernais que ficariam conhecidas como os Jagas do deserto que anda.